Estudo bíblico. Tema: como escolher alguém para se casar? Como escolher uma pessoa para se casar? O cristão, ele pode casar com qualquer pessoa? O que é namoro? O que é noivado? Deus, ele preparou o casamento para que se forme uma família, para que se construa uma família. Mas o cristão, ele tem direito de escolher com quem ele quer casar? Com quem ele quer formar uma família? Ou não? Veremos aqui neste estudo sobre este tema. Com quem devemos nos casar? Temos aqui como texto base para este estudo o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum fornicário, nenhum impuro, nenhum avarento, nem idólatra, nenhum destes tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem direito ao céu de glória. Fornicário, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vamos ver o que é que diz a Bíblia? Diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Fornicários e fornicadores não herdarão o reino do céu. Deus aborrece tanto que aqueles que praticam a fornicação serão lançados no lago de fogo. Mas o que é fornicação? O que é fornicar? Fornicar é intimidade sexual antes do casamento, na fase do namoro e do noivado. Não se pode, pela Bíblia, tocar no corpo, no sentido sexualmente, no namoro, nem no noivado. Mas nós estamos numa época em que a intimidade sexual não é mais novidade. O namoro liberal, os toques íntimos, as carícias, não é escândalo, não é pecado. O qual a Bíblia diz que é pecado, fornicação, é intimidade sexual, é carícias, toques, onde não pode. Por quê? Porque no casamento, onde há-se a permissão para se haver o toque sexual, a penetração sexual, as carícias, as preliminares, o que acontece antes da consumação sexual. E no namoro de muitos jovens solteiros, eles querem namorar carnalmente. Deus não se deixa escarnecer. Deus não aprova um namoro liberal. Mas temos a certeza que neste estudo muitos irão nos ouvir. E muitos não vão querer dar crédito a esta palavra, vai achar que é coisa ultrapassada, coisa sem valor. Mas no livro de Eclesiastes, nós temos aqui uma mensagem de Deus, um versículo da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas
te trará Deus a juízo. No livro de João, ainda aqui dentro desse assunto, João capítulo 12, versículo 47 e o 48, tem aqui um alerta para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não valorizam, não a considera. Diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Muitos ouvem a palavra de Deus e zombam, escarnecem, se divertem, escarnecem da verdade, da palavra de Deus, escarnecem daqueles que ensinam, daqueles que mostram a palavra de Deus. Os fornicários são todos aqueles que praticam sexo antes do casamento. Não se pode ter um namoro liberal no namoro, na época de namoro, nem no noivado. Muitos solteiros e muitos viúvos, eles procuram um relacionamento em busca de formar uma família. Na maioria dos casos, muitos só procuram o namoro e o noivado como algo que venha saciar as suas necessidades físicas, os seus apetites. Querem um namoro liberal, querem tocar em toda parte do corpo, querem acariciar e serem acariciados. Se não forem acariciados, rejeitam aquele namoro e aquele noivado, aquele relacionamento. Uma pessoa que teme a Deus, guarda a sua palavra. No livro de Provérbios, capítulo 1, vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 1, tem um conselho aqui da palavra de Deus. Versículo 7, Provérbio 1, 7, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos não querem saber dos ensinamentos, não querem saber dos conselhos dos pais, não querem ouvir a palavra de Deus, não gostam de aprendizado, são dissolutos, fazem o que querem, vão para onde querem e vivem como querem. Não tem satisfação a dar, não querem ouvir conselhos, a ninguém se submete, nem a Deus, porque faz o que quer. Mas nós lemos aqui em Efésios 5, versículo 5 e Apocalipse 21, 8, que um dos que não irão herdar o reino do céu são aqueles que namoram um namoro liberal, têm toques íntimos e às vezes têm intimidade sexual antes do casamento. Somente no casamento é onde há a permissão para que se haja a intimidade sexual. No livro de Provérbios, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, tem aqui um ensinamento da palavra de Deus. Diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. O livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz aqui o seguinte: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás
vos não tente pela vossa incontinência. Encontramos aqui base bíblica, já lemos, que o casamento, ele permite a intimidade sexual. O namoro não encontramos fundamento na Bíblia para que haja toques íntimos, liberais, para que haja liberdade para se tocar nas partes íntimas antes do casamento. Isto aqui é fornicação. E Deus, ele reprova de uma maneira tal que aos que fazem isto não têm direito à salvação da sua alma. E muitos estão dentro da igreja, estão vivendo como que fossem pessoas cristãs, mas não são. Muitos jovens hoje ficam nas escolas, namoram com um, namoram com o outro, sem compromisso. Às vezes namoram também na igreja, com jovem da igreja que também não tem temor. Querem um namoro liberal, pecaminoso e condenável ao inferno. E para escolher uma pessoa para se casar com estas qualidades, na grande maioria, o casamento não permanece. Por que muitos jovens cristãos se casam? Fazem uma festa de casamento, convida, formam uma família e pouco tempo após, aquele casamento não prevalece. Por quê? Porque não guardou a palavra de Deus, não tem a bênção de Deus, porque não foi temente a Deus. Uma moça cristã, ela se valoriza. Um jovem cristão, ele tem que temer ao Senhor. Nós não podemos desonrar o nosso corpo. O nosso corpo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, tem um conselho aqui da parte de Deus para aqueles que vão se casar e aqueles que são casados. 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O versículo 17 fala assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos morada do Espírito Santo. O cristão é morada do Espírito Santo, é a habitação de Deus aqui na terra. E nós precisamos ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto o escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Para ser morada do Espírito Santo, tem que ser santo, tem que andar em santidade. E a fornicação, que é o namoro liberal, toques íntimos liberal, ele é condenável ao inferno, torna a pessoa impura, torna a pessoa uma pessoa sem valor espiritual. E Deus não habita em templos sujos. Temos aqui algumas referências a respeito da pessoa que deve se escolher para se casar. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, temos aqui dizendo assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E o 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não há comunhão. Não há como conviver com uma pessoa que não tenha o mesmo pensamento que nós temos. Não tem a mesma fé que nós temos. Não tem o mesmo temor que nós temos. Então é preciso, antes de se casar, procurar a pessoa
que seja aquilo que nós planejamos para nós. Por quê? Porque teremos que conviver com ela até a morte. Não há espaço na Bíblia para o divórcio. Não há aprovação de Deus para o divórcio. A não ser a pessoa que não é cristão, aceitou a Jesus e já convive com uma pessoa não cristã. E pela transformação do seu caráter, pela sua santidade, às vezes a pessoa não quer conviver mais. E a pessoa que não é cristã vai embora, destrói o casamento. Neste caso, a Bíblia nos diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, está dizendo que a pessoa fica livre. Porque o não cristão foi embora, mas Deus nos chamou para a paz. O cristão não pode acabar o casamento com uma pessoa que não é cristã. Porque aceitou Jesus, vieram do mundo e agora estão... Um dos dois agora aceitou a Jesus, o outro não quer ser cristão. E quer que a pessoa viva a mesma vida como que não fosse cristã. Aí aqui na Bíblia tem um conselho para este tipo de coisa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 fala assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios capítulo 7, 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que vive o seu marido. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, não com jugo desigual. Então, a pessoa que aceitou Jesus e o cônjuge, o companheiro ou a companheira não é cristão, e ele quiser se apartar, a pessoa está livre. Mas no caso da pessoa se casou os dois cristãos, não pode mais haver a separação. E se chegar o caso de separar, a Bíblia não permite o segundo casamento. E temos aqui como base para isto 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Diz assim: se porém se apartar, versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, também nos mostra aqui que não pode haver o segundo casamento de casal cristão. Diz assim a Bíblia: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Não pode casar o homem que se deixar sua esposa, nem a mulher se deixar o esposo pode casar. Mas é obrigado a viver sendo espancado, é obrigado a viver sendo traído, é obrigado a viver sendo maltratado. A Bíblia só dá direito à separação de um casamento quando há adultério. Não havendo adultério, não é permitido por Jesus de haver uma separação. Mas vai viver apanhando? Vai viver levando surras? Vai viver sendo maltratados? Se não houver traição, não há permissão. Encontramos aqui em Mateus, capítulo 19, dizendo isto. Diz assim Mateus 19, no versículo 1 em diante, fala assim, até o versículo 6, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos,
saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne. Numa só carne. Casou, é uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casou, formou uma família, formou-se um elo diante de Deus. Então o casal cristão não pode divorciar. Mas aqui nós lemos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Não pode casar de novo. Se houver um segundo casamento, há um adultério. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está dizendo assim, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem os adúlteros. Adúlteros são aqueles que traem, e adúlteros são aqueles que casam de novo. Então não entrará no reino do céu. Então não é permitido pela Bíblia um segundo casamento enquanto o cônjuge for vivo. Então esta é a situação de uma pessoa que foi escolhida para se casar. Você tem que viver até a morte. Se esforçar, cuidar, compreender, perdoar, ajudar, para que haja a família até a morte, para poder encontrar-se a salvação. Então não pode casar-se o jovem com pessoas divorciadas, nem com homem, nem com mulher. Não pode haver o casamento, porque é adultério. Casar com quem se divorciou é adultério. Nós lemos isto em Lucas 16, versículo 18. Se nós lermos também Marcos, capítulo 10, versículo 1 até o 10, veremos também que Deus não aprova, Jesus não aprova o casamento, o divórcio. Jesus não aceita se separar e casar de novo, adultera. Então vamos ler aqui também, mais adiante, um tipo de pessoa que vai estar conosco ao se casar, ao solteiro, precisa se conhecer. Por isso que há um tempo de namoro, para que haja um conhecimento de quem é a família, quais os pontos de vista, quais os projetos, qual o temor a Deus. Porque a pessoa é hoje, no futuro, muitas vezes a pessoa pode piorar ou permanecer o que é, ou melhorar. Mas se continuar a ser o que é hoje, pode trazer consequências graves depois do casamento. Pode não querer haver um respeito à companheira ou ao companheiro. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o 3, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é bom. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Para que vá bem. Honra pai e mãe. Um jovem que não respeita pai, que não respeita a mãe, que não obedece aos pais, que desonra os seus pais, que desfaz os seus pais, não serão bons companheiros, nem boas companheiras para o futuro, para um relacionamento. Você vai levar um mau filho para a sua vida, para o restante da sua vida. Por isso que há muitos relacionamentos de jovens que eles são desfeitos, o casamento não prevalece, até de jovem cristão. Por quê? Não obedece pai, não tem a bênção de Deus,
São pessoas problemáticas, porque ele está falando que honra pai e mãe para que te vá bem. Uma pessoa que não honra pai e mãe não tem um futuro abençoado. E no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Tem pessoas que são problemáticas a ponto de perder as suas vidas muito jovem. Mas isso é consequência da falta de honrar pai e mãe. Pessoas que não são abençoados porque não honra pai e mãe. E você quer para a sua vida uma pessoa desta no seu lado, uma pessoa que não tem a bênção de Deus, não honra pai e mãe? Então, antes de casar, tem que procurar saber quem é a pessoa. Se honra pai e mãe é uma das características que vem fazer com que o jovem ele reflita. Tem que honrar pai e mãe. Sabe o que é honrar pai e mãe? É obedecer. Não é uma pessoa que faz vergonha. É uma pessoa que agrada aos olhos do pai. Não, que escuta conselho de pai e conselho de mãe. Tem pessoas que desprezam seus pais, zombam, escarnecem, riem da cara dos pais, fazem o que querem. Aí a pessoa, muitos acham que se casam por necessidade da prática da intimidade sexual. Outros casam-se pela beleza física. Às vezes o jovem é bonito, a moça é bonita, e os jovens sem experiência, eles se iludem com a beleza física. Às vezes é um jovem que não quer trabalhar, é um jovem que tem uma história, um passado de rebeldia diante de Deus, já se desviou várias vezes, já se envolveu com coisas erradas, e às vezes o jovem inexperiente, que não escuta conselho dos pais, que os pais já viveram mais, tem experiência de vida, e às vezes o jovem não quer dar ouvido ao que os pais dizem. Muitos pais dizem: não vai ser bom esse casamento. Essa pessoa não é boa. Mas às vezes os jovens não dão ouvido aos conselhos dos pais. E geralmente não conseguem conviver, porque o sofrimento é muito grande, os maus tratos são muito grandes, os problemas são muito grandes. E tem pessoas até hoje sofrendo porque não ouviu o conselho dos pais. Casou por interesse sexual, casou pela beleza física ou por condição financeira. Não observou o temperamento da pessoa, não observou a personalidade, não observou o passado, quem a pessoa era. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a convivência até a morte, você leva as partes boas e as partes ruins da pessoa, que você vai levar para o resto da vida. Então nós lemos em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se uma pessoa que você quer se casar não tem temor a Deus, você pode estar arrumando um problema sério. Porque você vai se casar na igreja, geralmente não dá certo, e depois vai ter que querer casar de novo, porque não vai querer ficar sozinho por necessidades pessoais e por projeto familiar. Quer formar uma nova família. E às vezes, o que ocorre? Ocorre uma gravidez, às vezes no namoro, pelo namoro liberal. E em muitos casos, o filho é criado sem os pais. Porque o namoro liberal, a fornicação que a Bíblia reprova, e Deus disse, a Bíblia diz que será lançado no inferno aquele que pratica a fornicação, mas se arrepender e deixar, Provérbio 28, versículo 13, diz que alcança misericórdia. Mas tem pessoas que eles praticam o sexo antes do casamento e depois do casamento querem a bênção de Deus. Mas o pecado ficou escrito. As consequências do pecado virão. Então o temor a Deus tem que procurar pessoas tementes a Deus, pessoas de bom testemunho, pessoas que honram seus pais, pessoas que têm projeto de vida. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Outro ponto, outra característica de quem nós devemos preparar para nos casarmos, projetar um casamento, projetar um futuro. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria,
nem ciência, nem sabedoria alguma. Tem que procurar pessoas que têm objetivo de vida, pessoas que estudam, pessoas que procuram formações, pessoas que têm projetos no trabalho, porque manter uma família sem condições financeiras é precisar da ajuda dos outros, depender dos sogros, morar em casa de sogras, suportar muitas vezes pessoas má, porque não se programou para um casamento abençoado por Deus. E aí vem o sofrimento, vem o cansaço do sofrimento, e no final das contas vem, sabe o quê? O divórcio. Voltar para a casa do pai, criar o filho sozinho, e isto aí não é plano de uma pessoa que quer se casar. Nós podemos escolher muito bem este tempo de namoro, tem que ser se observar se é realmente aquilo que nós queremos para nossas vidas. Tem que olhar os riscos, porque casamento não pode ser desfeito, e conviver com pessoas difíceis não é fácil. Então o jovem, a moça jovem, hoje, ela tem tempo para observar. É por isso que existe o namoro. Não para se tocar intimamente, para se acariciar intimamente. Porque não é casado, o corpo não é seu ainda. Só após o casamento é que se torna marido e mulher. Aí tem a bênção de Deus, tem a bênção dos pais, tem a bênção da igreja. Não se torna escândalo, porque um casal de jovens que fornicam, o escândalo fica muito grande. E no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, diz assim: é impossível que não venham os escândalos, mas ai dos tais pelos quais os escândalos vierem. Lucas 17, 1. Imagina os familiares não cristãos, o que falarão do evangelho e daquela família cristã que tem a sua filha que engravidou fora do casamento. Daquela filha que perdeu a sua virgindade antes do casamento. Eles vão sorrirem e zombarem do evangelho. Então, os que praticarem este escândalo para o evangelho, ai dos tais. Nós encontramos isto aí em Lucas 17, 1. Então, tem que procurar pessoas que têm um projeto de vida, jovens que procuram formação, procuram cursos. Por quê? Criar filhos, construir casa, comprar móveis, pagar a despesa de conta de água, conta de energia, remédio, roupa, passeios, comidas, tudo isto gera um custo alto. Uma família tem que haver uma renda financeira boa para que venha se manter bem. Nenhuma jovem quer se casar para morar na casa da sogra. Nenhuma jovem quer engravidar e não comprar o enxoval do seu filho. Às vezes o jovem é muito novo, não tem trabalho, e isto gera consequências trágicas. É por isso que Deus abomina a fornicação. O namoro, os toques íntimos, despertam o apetite e geralmente se conclui no ato, se consume o ato sexual antes do casamento. Porque pelo namoro liberal desperta os hormônios e o apetite aumenta. Então nós lemos de início, 1 Coríntios 7, versículo 9. Se é de viver abrasado, é melhor que case. E também casar de uma forma irresponsável não é bênção. Porque o casamento diante de Deus é compromisso com o céu, compromisso com a família, compromisso com a igreja, porque um casal de cristão, ele tem que ser exemplo. E aquele que não é exemplo, serve de escândalo para os familiares, para o bairro, para a igreja, para os vizinhos. Então, há uma necessidade de se observar com quem vai se casar, escolher muito bem. No livro de Provérbios 31, versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? Se nós lermos Provérbio 31, do 10 em diante, vamos ver as qualidades da mulher virtuosa. Ela é trabalhadora, ela é esforçada, ela é estudiosa, ela é dedicada, ela é capacitada, ela não é preguiçosa, não é dorminhoca, que às vezes quer dormir até meio-dia, não quer fazer nada, não ajuda os pais, a mãe que tem que fazer tudo, o trabalho do lar, a filha não lava, não faz nada. Esta jovem, muitas vezes, não serve para ser uma boa esposa. Muitos casais, às vezes,
Depois de casado, a casa é uma bagunça. A casa é desorganizada. Filhos não são bem cuidados porque a jovem não quer compromisso de cuidar dos filhos porque ela só pensa na vaidade mundana, pensa em amizades, só pensa em passeio, a pizzaria, a lazer, a amizade, muitas vezes só quer a internet. Hoje a internet tem roubado muito tempo de muitas mães de família. E aquela que não for uma ótima esposa, ela não procura organização da casa. Ela não zela pela organização do lar. E às vezes a pessoa quer reclamar que ela não serve, mas não olhou antes. E agora tem que aturar até a morte. Porque se separar e casar de novo, comete adultério. Então casamento é algo muito sério. Tem que se programar para que haja um casamento abençoado por Deus. Muitos se desesperam e casam com qualquer um que aparece, porque está achando que está demorando o seu casamento. E muitos entram em desespero. Mas desespero mesmo é viver com uma pessoa até a morte, ou se separar e ter que casar de novo, ou ficar sozinho até a morte. Agora, esperar o tempo de Deus. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus tem seus projetos. Deus não esquece de ninguém. E nós não podemos passar na frente de Deus para não pagar um alto preço para o resto da vida. Outra coisa que nós temos que olhar é a espiritualidade. Se uma pessoa é dedicada à obra, porque casar com uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não tem temor a Deus, não procura fazer a obra de Deus, muitas vezes se torna um tropeço na vida daqueles que Deus tem obra para realizar. E muitos jovens já pecaram, já perderam o seu ministério, já perderam a comunhão com Deus, porque passaram na frente de Deus, fornicaram e perdeu a espiritualidade. É possível restaurar, mas há um preço a se pagar. Tem que observar se a pessoa gosta de oração, se a pessoa gosta de trazer, de cuidar da casa de Deus. Tem que olhar também o passado da pessoa, o ex-namoro, o ex-casamento, a forma que criou os filhos, muitas vezes. Se tem compromisso com a despesa do filho do passado. Se é agradável às nossas mães, aos nossos pais. Tudo isso, se nossos pais, que são experientes, não aprovarem, é melhor ouvir o conselho dos pais. Tem que olhar o tipo de intimidade que quer no namoro, se é um namoro responsável, se é um namoro de cristão. Tem pessoa que acaba o namoro porque a companheira ou o companheiro não quer um namoro liberal. Muitas moças acabaram o namoro com muitos jovens porque eles eram santos. Eles não faziam coisas que não agradavam a Deus. E por este motivo ela o difamou e o rejeitou. E às vezes procura um relacionamento liberal e geralmente arruma problemas. Gravidez antecipada e escândalo para o evangelho. Tem que olhar os familiares de quem nós vamos nos casar. Tem que olhar, tem que observar. Imagina você viver com uma pessoa para o resto da vida e você não ter prazer que esta pessoa venha em sua casa, porque ela só quer lhe fazer o mal. Não é sua amiga, só vem para lhe humilhar, para lhe destruir. E às vezes você não pode ir lá na casa dela, porque ela não quer você lá. Então temos que analisar antes de se casar, para depois as consequências não serem trágicas. E muitos perdem a salvação por causa disso. Tem que olhar o testemunho de vida da pessoa que vamos casar. Você não é obrigado a... Você não é obrigado a aceitar a qualquer um. Mas você é obrigado a viver com quem você casou, para poder temer a Deus e ter compromisso com Deus. Provérbio 21, versículo 9, tem um conselho aqui. Diz assim: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Melhor morar num lugar com barulho de água. Aquele barulho mora perto de uma cachoeira.
do que morar com uma mulher problemática, uma mulher briguenta, uma mulher ciumenta, uma mulher dominadora, uma mulher incompreensível. E muitos têm caído nessa situação, porque muitas vezes não olha o temperamento, olha a beleza. Outro versículo aqui de Provérbios 21:9 diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, mulher que se ira fácil, mulher que não tem modo de falar, fazem vergonha. Isso aí são consequências de pessoas que não vigiaram no casamento. Às vezes está dentro da igreja, mas não tem compromisso com Deus, não tem testemunho de vida, não tem comunhão com Deus, vive uma vida de qualquer jeito. E tem pessoas que procuram este tipo de pessoa para se casar e geralmente não conseguem viver, não conseguem criar os filhos, e as consequências são trágicas para a jovem e para o jovem. A moça jovem também tem que olhar o rapaz, se ele é de Deus, se ele é aprovado pelos pais, se ele é aprovado pela igreja. Quem não ouve conselho dificilmente acerta. Há alguém que diz, um ditado que diz: se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas conselho é dado e é bom. E existem pessoas que nos amam, nossos pais, os dirigentes das congregações, os líderes de departamento das igrejas, sabem, muitas vezes têm mais experiência do que nós. E que nós possamos ouvir os experientes, pessoas que têm Deus na vida e quer o nosso bem. Muitas vezes nós sofremos para o resto da vida por não dar ouvido a um conselho. Devemos ouvir o conselho de Deus, que é a sua palavra. Devemos ouvir o conselho do Espírito Santo. E devemos ouvir conselhos dos nossos pais e da igreja. Há muitas revelações falsas que confirmam casamentos errados. Há muitos amores, muitas paixões malignas. Amor proibidos. Pessoas que se apaixonam por pessoas que não poderiam se apaixonar, que Deus não aprova o casamento. Pessoas que se apaixonam por pessoas erradas e aceita aquela pessoa do jeito que ela é. Só que geralmente não vive. São muito maltratados, muito judiados. Nós temos tempo. O solteiro tem tempo. Os casados não, mas os solteiros têm tempo para escolher com quem vai se casar. Porque é uma aliança para o resto da vida. Reflita e Deus nos abençoe.